Quantos aqui já multiplicaram a sua célula pelo menos uma vez? Não, levanta bem alto aí. Você que... Levanta a mão, gente. Você que já multiplicou a sua célula pelo menos uma vez, fica de mão levantada e dá uma olhada à sua volta, alguém que não levantou a mão. Agora você vira a sua mão em direção a ele e abençoa. Unção de multiplicação sobre a sua vida. Em breve você também vai multiplicar. Em breve você também vai multiplicar. A multiplicação é algo que nasceu numa igreja em célula. Põe uma apresentação para mim, por favor. Multiplicação nasceu numa igreja em célula. Multiplicação é invenção desse povo que não se cansa de estar sempre no meu pé. Tem que multiplicar, tem que multiplicar. Igreja em célula só pensa em multiplicar célula. Não, não é verdade. Igreja em célula pensa em multiplicar muito mais coisa, né? Multiplicar pastor, multiplicar líder, multiplicar visitante, multiplicar problema, multiplicar, não é? Tanta coisa. Quando começa a ficar bom, a gente multiplica. É ou não é? Tudo começa a funcionar direitinho, aí multiplica, aí começa tudo de novo. Quando o setorzinho ali com 3, 4 líderes, não, agora nós estamos afiadinhos, aí eles multiplicam e aí vem um monte de gente nova, tudo complicado, não sabe como é que as coisas funcionam. Líder de primeira viagem é dose. E quando você acerta isso, multiplica a rede, bagunça tudo. Nós experimentamos aqui recentemente a multiplicação de igreja. Abrimos uma outra unidade aqui na cidade, que confusão. Ai, quem que inventou esse negócio de multiplicação, não é? Sempre problemas novos surgindo, questões novas. E algumas pessoas realmente acham que multiplicação é coisa de igreja em célula. Mas eu queria mostrar para vocês hoje, na palavra de Deus, alguns textos que mostram que multiplicação não é coisa de igreja em célula, multiplicação é coisa de Deus. O primeiro deles está em Gênesis 1, 27 e 28. Logo após a criação do homem, o que Deus falou com o homem? Multipliquem-se. De cara, a primeira ideia que Deus teve, a Bíblia diz que Deus os abençoou e lhes disse: vamos curtir? Vamos ter um tempo legal junto aqui? Vamos aproveitar a vida? Vamos aproveitar essa criação? Não. A Bíblia registra assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Não é uma coisa nova. Não é moda nova do século 21, não. É uma coisa que está no primeiro momento em que Deus fala com o homem. Está registrado: multiplique-se. Infelizmente o homem arrumou uma confusão naquele jardim ali. A ideia original de Deus não funcionou. E Deus cansou daquilo. E um tempo depois ele inunda a terra. E agora começando de novo com Noé. Imagina, tudo novo. Vamos começar tudo do zero. Vamos fazer uma coisa maravilhosa aqui. E aí Deus foi extremamente original. E ele fala com a Noé o quê? Está lá em Gênesis 9, 1. Sejam férteis e multipliquem-se. Se nós vamos começar de novo, nós temos que começar com o plano original. Qual que é o plano original? Multiplique-se. Não é incrível? E se a gente anda mais um pouquinho para frente, a gente vê que Deus não ficou muito satisfeito com o andamento das coisas e viu que ele teria que escolher um homem para, a partir deste homem, gerar um povo. E quando ele chama esse homem, a Bíblia fala em Gênesis 15, 5 a 6, levando Abraão para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor,
e isso lhe foi creditado como justiça. Os estudiosos aí das estrelas dizem que se nós fôssemos contar uma estrela por segundo, então 1, 2, 3, 4 estrelas. Se a gente fosse contar as estrelas conhecidas do homem, uma por segundo, a gente levaria mais de 2.000 anos, só para as que a gente já viu. E a cada dia inventam um telescópio melhor, mais potente, e a gente descobre que nós não vimos nada ainda. É uma infinidade. Dizem que tem mais estrelas no universo do que grão de areia na Terra. Já imaginou? E o nosso Deus, então, mostrando essa maravilha naquele céu estrelado. Eu sempre imagino que Abraão ali na sua tenda, encoberto ali, chateado, reclamando com Deus, dizendo: Deus, você me deu uma promessa e não acontece nada. E aí Deus fala assim: vem aqui para fora. Eu sempre imagino, Deus preparou aquela noite, sem lua, aquela noite sem nuvens, e o céu maravilhoso ali. Sai da sua tenda, deixa eu te mostrar algo maior. Sai dessa visão pequena. Eu tenho algo para fazer a partir de você. Adivinhe o que é? Adivinhe. Não tem que ser muito criativo para adivinhar, não. O que é que Deus quer fazer através de Abraão? Multiplicá-lo. A partir de você será gerada uma descendência extraordinária. Olha para o céu, tenta contar as estrelas. Não dá para contar. Não dá para contar. É isso que eu quero fazer através da sua vida. Eu quero multiplicar você. E Abraão é o nosso patriarca, nosso pai espiritual. A partir dele, uma semente de multiplicação foi colocada em cada um dos seus descendentes. E nós somos descendentes de Abraão. E dentro de nós existe essa semente de multiplicação. Você crê que essa semente que estava em Abraão está em você? Amém. Deus plantou isso no seu coração da mesma forma que plantou em Abraão. A herança de Abraão é nossa. Aquilo que Abraão tinha, nós temos também. E se Abraão tinha uma promessa de que a partir dele uma multidão seria gerada, você também tem essa promessa. Essa promessa é sua. Deus quer realizar algo extraordinário através da sua vida. Não é pelo que você é, pelo que você fez, pelas suas habilidades, pelos seus talentos, não. É porque você é filho de Abraão. Você é herdeiro de Abraão. E a mesma promessa que estava sobre ele, está sobre a sua vida também. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus passeava aqui nessa terra, tentando nos mostrar o que era o reino dos céus. Como que o reino dos céus funciona. E ele encontrava elementos ali do dia a dia para explicar isso. E na sua parábola do semeador, em Mateus, ele diz: e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, dá uma colheita de 100, 60, 30 por 1. De que Jesus está falando aqui? Multiplicação. É um tema recorrente na palavra, multiplicação. Aquilo que a gente faz, a semente que é lançada, não é para ficar ali na terra. É para gerar fruto. É para gerar uma colheita. Para cada um que você planta, que venha um 30, que venha um 60, que venha um 100. Para cada palavra lançada, que gere uma grande colheita. Deus quer que você seja um multiplicador. O que é que você tem que é de Deus na sua vida? A sua profissão? A sua postura em relação ao seu trabalho? Deus quer que você multiplique isso. O seu casamento é de Deus? Quem aqui tem um casamento que diz: não, meu casamento é de Deus? Deus quer que você multiplique isso na vida de outros.
Nós estamos cheios de crentes nas nossas igrejas que se alegram de andar com Deus. Tem o maior privilégio de ter uma família bonita, de ter uma família sadia. Outro dia eu conversava com um membro aqui da igreja, dizendo para ele: olha, você precisa liderar a sua célula, você tem tempo demais de vida com Deus. Não, mas o meu momento de vida agora não é apropriado para isso. Mas quando que vai ser? Você está satisfeito porque o seu casamento é bom, os seus filhos estão em harmonia em casa, as suas finanças estão em ordem, você está feliz com o seu trabalho, está tudo ótimo na sua vida. Por isso, não é tempo de se preocupar com a obra de Deus. Se você tivesse desesperado, se o seu casamento tivesse destruído, se os seus filhos estivessem rebeldes, talvez, mas está errado. A bênção que nós temos para nós, não é só para nós. Abraão foi abençoado para que ele fosse uma bênção. A bênção de Abraão serve para Abraão, mas não é só para ele. É para que ele abençoe. O seu casamento não é só para você, é para que você abençoe. A sua profissão não é só para você, é para que você multiplique isso que tem em você em outros. A vida de Deus em você não é só para você, para que através da sua vida muitos conheçam e tenham a mesma vida que você tem com Deus. Esse rapaz aqui do nosso teatro, ele está satisfeito com a própria vida. Talvez a vida dele seja tranquila, e por isso ele não se preocupa com a sua célula. Porque a sua célula acrescenta o que para ele? Uma visão egoísta, uma visão de mar morto, recebendo. O nosso Deus é um Deus de generosidade. E a multiplicação é generosa. Ninguém planta uma semente para daí a 6 meses ir lá colher, uma semente. Que bom que eu plantei. Alguém plantaria uma semente para daí a um tempo, depois de muito trabalho, colher uma semente? Lógico que não. A gente planta uma semente para quê? Para uma colheita. Para 1000 sementes, 2000 sementes. Se você arruma um saco de feijão e planta um saco de feijão, para depois colher um saco de feijão, come aquele saco de uma vez. Não enche o saco, esvazia o saco e pronto, acabou, não vai ter mais nenhum trabalho. Pronto, resolve. Mas por que a gente planta um saco de feijão? Para colher 10, 30, 50, quantos Deus nos der. E quando a gente guarda aquele saco, quando a gente guarda a semente, o que acontece? Não acontece nada. João 12 diz assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Como é que a gente vai se multiplicar em outros? Como? A Bíblia está dizendo, tem que morrer. Tem que morrer. Alguns anos atrás, abriram um sarcófago lá do Egito, e ao abrir lá, tinha a múmia, né, do faraó, e mais alguns objetos pessoais, algumas riquezas, algumas coisas, mas encontraram ali sementes de trigo. Milhares e milhares de anos, sementes de trigo dentro de uma caixa, preservada. Aquela semente, durante todos esses séculos, não serviu para nada, não gerou nada. Sabe por quê? Porque estava guardado. E os cientistas, muito curiosos, falaram assim: e se a gente plantar essa semente, o que vai dar? Então plantaram a semente, e adivinha o que aconteceu? Brotou. Milhares e milhares de anos, a vida guardada, a vida sendo desperdiçada ali. E se alguém não tivesse encontrado aquele sarcófago, não tivesse tirado a semente, não tivesse plantado na terra, e aquela semente não tivesse morrido, não teria gerado vida.
O potencial da vida está dentro da semente. Mas se ela não é plantada, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Nós queremos multiplicação. Nós que somos igreja em célula, queremos multiplicar o tempo inteiro. A nossa alegria é a multiplicação. Quando a gente multiplica um líder, que alegria. Quando um novo convertido surge na célula e você prega o evangelho, ele se converte, que alegria. Quando chega 3 visitantes de uma vez, a célula revoluciona. Quando pessoas se batizam, que maravilha. Mas como que essas multiplicações vão ocorrer? Alguma coisa tem que morrer. Alguém tem que morrer. Para que haja vida, alguém tem que morrer. A vida que nós temos, ela não foi conquistada por alguém que poupou a sua vida. A vida que nós temos em nós foi conquistada por alguém que se deu. Alguém que caiu. Que caiu na terra, morreu, foi enterrado. E dali surgiu a vida que pulsa dentro de você. A Zoe de Deus existe porque Jesus morreu. Ela existe independente disso, mas ela existe em você porque Jesus morreu. E permitiu que o coração de Deus pulsasse dentro do seu. Alguém tem que morrer para que a vida surja. Você quer uma célula que tenha vida, uma célula que se multiplique, uma célula que transborde? Alguém tem que morrer. Quem vai morrer? Quem é que vai morrer? Você que é pastor, quer uma igreja pulsante, uma igreja que transborde, uma igreja em que a vida abundante de Deus está em todo lugar. Alguém tem que morrer. Você quer um casamento extraordinário, um casamento lindo, maravilhoso, alguém tem que morrer. É a morte que gera a vida. E não existe multiplicação sem cruz. O segredo da multiplicação é a cruz. Se você tenta preservar a sua vida, tenta manter as coisas mais ou menos como elas sempre foram, você está num sarcófago. Você está num lugar de mortos. E a sua vida vai ser desperdiçada. Aquele que quiser guardar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que entregar a sua vida por amor de mim, vai ganhar a vida eterna. Já imaginou que maravilha? Que coisa maravilhosa você morrer para gerar vida. Muitas vezes nós pensamos em muitas coisas para Deus. Muitas coisas queremos fazer para Deus. E o pastor Aloysio da Videira, ele conta sempre a história de um rapaz que resolveu caprichar com Deus. E ele então decide fazer um bolo de morango com chocolate. E ele pesquisou as melhores receitas. E testou as receitas milhares de vezes até conseguir aquele ponto perfeito. E todo mundo que comia daquele bolo dizia: esse é o bolo mais extraordinário da face da terra. Que coisa maravilhosa. E ele então, muito orgulhoso, finalmente terminou o seu bolo, a obra-prima da sua vida, e apresenta para Deus: Deus, eu fiz para você, com todo o meu amor. E aí Deus olha para aquilo: mas eu não gosto de morango, e muito menos de chocolate. O que adianta a gente fazer um monte de coisa para Deus, se não é aquilo que Deus quer que a gente faça? Lembro uma vez, Daniel Souza, ministro de louvor, tantas músicas que a gente canta dele, ele dizendo aqui desse púlpito, ele dizendo que por muitos anos, eu achava que as minhas canções glorificavam a Deus. Mas eu descobri que o que glorifica a Deus não são canções, são frutos. O ministro de louvor disse isso. Eu fiquei ali, estava ali, falei: meu Deus. Muitas vezes nós achamos que a nossa cantoria é o que glorifica a Deus. Não adianta cantar se não tem vida. Não adianta dizer que ama se não obedece.
Não adianta dizer que Deus é a coisa mais importante da sua vida, se você vive a sua vida do jeito que você quer. A adoração, ela só é válida se ela é fruto de uma vida. E se você vive para Deus, se você já morreu para si mesmo, vive para Deus, quando você se reúne no salão desse, para um momento de música, aí sim é verdadeira adoração. Verdadeira adoração. O que alegra o coração de Deus são frutos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E quando eu olho para essas uvas, eu enxergo outra coisa. Quando eu olho para essas uvas, para esses frutos, eu enxergo outra coisa. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do Cordeiro, diante do trono, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Está vendo um rapaz de verde ali? Uma blusa verde, cá no canto aqui, mais embaixo? Aquele ali fui eu que trouxe. Não dá para contar a multidão não, mas aquele de verde ali, fui eu que trouxe. E você? E você? Quando você se apresentar diante de Deus, é um bolo de chocolate que você está trazendo? Ou são os frutos que alegram o coração de Deus? Deus quer multiplicação. Deus quer muitos frutos. E pelo fato de darmos muitos frutos, nisso é glorificado o nosso Pai, nosso Deus, o Deus de multiplicação. Amém? Deus abençoe a sua vida.